Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 16 de novembro. Boa tarde aqui na Espanha. Já são meio-dia e 32. No Brasil, 8h32 da manhã. Gente, a BTC está desenhando mais um candle comprador, apesar de estar caindo menos 0,84%. Um candle comprador no Heikin Nash de retorno ao interior do canal de Keltner. A gente vai encarar, obviamente, a mediana do canal, na altura de 18.300. A mediana deu uma cedida, que nesse momento se confunde com as duas linhas da nuvem de Shimoku na projeção. Então a própria mediana e as duas linhas da nuvem vão significar a nossa mais poderosa resistência. Eu tenho para mim, gente, que isso aqui vai redundar numa acumulação triangular. Acho que a gente vai ficar aprisionados entre a mediana do canal de Keltner e o patamar atual, até que em algum momento, depois do rescaldo desse período pós-colapso da FTX, a gente consiga voltar a estressar a nuvem, que segue ali na altura de 19.700, quase 19.800. Porque, como vocês vão ver nos fatos, muitas exchanges estão reportando pausa nos saques. Agora mais uma exchange, a Salt, disse que a plataforma pausaria os saques. Então tem muito rescaldo para ser deglutido pelo mercado, porque a quebradeira e o efeito dominó ainda vai se desdobrar por um tempo. Isso, o mercado cripto já passou por isso. Não foi a primeira vez que o mercado cripto passa por uma situação dessa e nem vai ser a última. Mas a cada crise nesse sentido, e as Cefaz, elas caminham em direção à extinção. O próprio mercado financeiro tradicional já está tokenizando seus ativos e vão fazê-lo migrar para plataformas descentralizadas. Na verdade, quem é verdadeiramente entusiasta do mundo cripto tem que advogar a autocustódia, advogar o uso de plataformas descentralizadas e não o contrário. É um erro achar que o futuro do mundo cripto estaria nas Cefaz, quando na verdade o futuro não só dos mercados financeiros tradicionais, mas do próprio mundo cripto, eles estão nas DeFis. Eu, quando quero fazer uma operação alta, acima de 10, 15 mil dólares, eu vou para uma Uniswap. Eu não tenho coragem de mandar 100 mil dólares para Binance, mas eu tenho coragem de trocar 100 mil dólares em USDT por ETH ou por qualquer outra cripto dentro da Uniswap, porque aquilo é um protocolo que me protege e me torna imune a essa necessidade de confiar em terceiros. E agora aqui no gráfico da banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente está formando aqui uma parábola de retorno em direção à própria VWAP mensal, que está meio que se confundindo com a mediana do canal de Keltner. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço, bate na Laura, deu um beijinho na Laura, voltou para VWAP. Nesse momento, há poucos minutos atrás, a gente bateu na Laura, estamos voltando rápido em direção à VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, deixa dar um ponto de entrada seguro, com certeza vai ser lucro no bolso, como foram todos os sinais de ontem e todos os sinais, desde que começou essa mega volatilidade, a lucratividade da sala não se alterou. Gente, na seara fática, a Nike lança o Swish Nike, que vai ser a Nike Virtual Studios está lançando um ambiente dentro do metaverso, que na verdade será uma plataforma para compra, exibição e troca de produtos físicos da Nike e vai rodar na Polygon Matic. É disruptivo o que eles estão criando e o nível de investimento da Nike dentro desse metaverso não tem paralelo. É o mundo financeiro tradicional aportando pesado no metaverso e no mundo cripto, na tecnologia blockchain, enquanto alguns ainda falam em fim da criptografia, outros veem, na verdade, grandes oportunidades. E como eu havia reportado, mais uma grande corretora pausa os saques. A Salt, ela pausou, era uma plataforma de empréstimo automatizado e de seguros. Eles informaram que lamentam informar que o colapso da FTX afetou os seus negócios e pausaram os saques e depósitos. É o desdobramento e efeito dominó do crash da FTX. E o regulador dos Emirados Árabes Unidos vai adotar blockchain para acelerar os julgamentos comerciais.
E Vitalik Buterin vai ajudar a Binance a promover a sua Proof of Reserve, a prova de reserva. Segundo o Buterin, ele vai criar um protocolo dentro da blockchain Ethereum para que fique facilitada a prova de reserva das CeFIs e vai usar a Binance como cobaia nesse projeto piloto. É um bom desdobramento do crash da FTX. E o Joe Biden avisa aos aliados que o ataque polonês foi causado, na verdade, por mísseis de defesa, por mísseis oriundos das defesas ucranianas. Ou seja, tudo isso acaba colocando o Zelensky numa posição muito complicada, porque logo após o ataque desses mísseis que atingiram a Polônia, o Kremlin imediatamente pontificou que esses mísseis não tiveram origem das forças russas. Agora fica esse imbróglio. E a FTX chegou perigosamente perto de subir nos mercados de futuros de Chicago. A CME de Chicago afirma que eles têm que rever os protocolos, pois não é possível apagar o fato de que muitos profissionais da velha guarda do mercado de futuros de Chicago ficaram encantados e foram enganados pelo charme maluco de Bankman-Fried. Segundo eles, é inacreditável que alguém chegue aqui do nada e consiga seduzir tanta gente da velha guarda. E ele sim, quase entrou pesadamente no mercado de Chicago, de futuros, na principal bolsa de futuros norte-americanas, a de Chicago, e poderia ter causado sim um mega crash naquele mercado. Se esse colapso da FTX fosse postergado por mais 2 ou 3 meses, o estrago seria muito mais hecatômbico do que foi. E Donald Trump está oficialmente concorrendo à Casa Branca em 2024. Os conselheiros do presidente Joe Biden têm trabalhado numa estratégia de como a Casa Branca vai responder ao que eles esperam ser o maior fluxo constante virtual de ataques a partir dessa comunicação oficial da candidatura do Trump à Casa Branca em 2024. Vai ser uma guerra de informação ou de desinformação virtual. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Gente, a BTC vem caminhando lentamente, criando aqui possivelmente uma figura triangular dentro de uma cunha para poder voltar a estressar a mediana do canal de Keltner, que também está descendo como se fosse uma aresta superior de uma cunha triangular. É muitíssimo provável que a gente acumule numa figura triangular para depois voltar a estressar a nuvem na projeção ali no patamar de 20 mil dólares. O mundo cripto segue ainda calculando o tamanho da bomba da FTX num período claramente de rescaldo. Eu antecipei esse tipo de movimentação desde o day after, pós-colapso FTX. O mundo cripto já passou por isso e é assim que ele normalmente se comporta. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Avax, Filecoin. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.